Oi, bem-vindos para mais uma aula da Locali. Eu sou Leila Okumura, sou uma das fundadoras da Locali, uma empresa que surgiu para ajudar empreendedores de marcas locais a terem mais sucesso no mercado brasileiro. A gente faz isso através de muito conhecimento, educação, mentorias e consultorias. Na aula de hoje eu quero abordar um tema que eu tenho visto com frequência nas minhas mentorias com os empreendedores, que são os empreendedores que têm produtos muito bons, superiores a muitos outros produtos que hoje temos no mercado, mas que as vendas não conseguem tracionar. As vendas não acontecem, as vendas não crescem, apesar do ótimo produto. E a gente vê efetivamente que os produtos feitos pelos pequenos empreendedores e pequenas indústrias brasileiras têm uma qualidade muito superior ao que a gente vê produzido pelas grandes indústrias, mas não conseguem o espaço que merecem nas gôndolas dos supermercados. Então, por que isso acontece? Eu vou dividir um pouco dessa explicação do meu diagnóstico sobre a situação e o que fazer para reverter essa situação em duas etapas. A primeira etapa para superar esse desafio é pensar na experimentação, na barreira da experimentação. Tem muito empreendedor que vem falar comigo e fala: Leila, meu produto é tão bom que toda vez que o consumidor prova, ele compra. E para mim, essa frase em si já tem um problema. Já me traz um alertazinho do tipo: bom, se o seu produto precisa que uma pessoa experimente, né, prove uma amostra para comprar, você tem um grande problema em mãos, porque significa que o seu negócio não vai conseguir escalar, porque não dá para você fazer com que todas as pessoas provem o seu produto para comprar. Vai ficar caro demais, né? Isso quer dizer que você vai ter que fazer degustação para sempre, né? Então, essa frase para mim me assusta um pouco. Por quê? Para você romper a barreira da experimentação, lógico que ter um produto bom e fazer degustação é super importante, mas mais do que isso, eu acho que é importante você acertar a comunicação. Você precisa encontrar uma maneira de comunicar os benefícios, os atributos do seu produto de forma a convencer o consumidor a querer comprar o seu produto. É o velho famoso discurso de vendas. Mas o discurso de vendas, ele precisa ser elaborado pensando em quem é o consumidor do seu produto e o que o consumidor ele já tem de outras marcas, né? O que ele já obtém de outras marcas e o que você poderia fazer de diferente. Então, ele exige um conhecimento do mercado, tanto do consumidor quanto da categoria. E por que é isso importante? Porque discursos genéricos, e eu escuto muitos discursos genéricos, não colam mais. O discurso genérico na segmento de saudáveis que a gente trabalha bastante aqui na Localia é: meu produto é super saudável, 100% natural, sem glúten, sem lactose, sem conservantes, feito com os melhores ingredientes. E aí eu pergunto: bom, você está falando do seu produto ou de todos os produtos que estão no mercado? Né? Quase que aquele discurso é tão genérico que eu posso colocar uma marca X, uma marca Y, uma marca Z e o discurso vale para todos. Isso é o erro da comunicação. Quando a gente fala de um discurso de vendas e uma comunicação bem feita para convencer o consumidor a comprar o seu produto, você precisa pontuar para o consumidor por que ele tem que comprar o seu produto. Por que ele deve pagar o preço que você está pedindo pelo seu produto? O que o seu produto oferece de diferente e relevante que o seu consumidor não consegue nos outros produtos. Então, esse trabalho de comunicação eu acho muito fundamental para rompermos a barreira da experimentação. E é lógico que não vem um discurso de uma hora para outra e fala: nossa, meu discurso é esse, né? Tem todo um aprendizado de você lançar o produto no mercado, tentar um discurso, ver o que, né, brilha os olhos do consumidor, o que não, o que faz diferença, estuda, decupa um pouco mais, refina, enfim. Então, tem um processo de desenvolvimento de discurso de vendas que eu acho que é importante fazer e é colocar a cara no mercado, é você comunicar efetivamente com o consumidor e ver essa aderência e medir resultado. Mas a comunicação precisa acontecer e o discurso precisa ser refinado para a barreira da experimentação ser ultrapassada. Não adianta ter só um bom produto. Se o consumidor, no ponto de venda, não entender a proposta do seu produto, não tem muito o que fazer. Ele não vai comprar, ele não vai tirar o seu produto da prateleira, tá? Então, pensa em como é que eu convenço o meu consumidor de que meu produto realmente vale, né,
a experimentar, né. Precisa, principalmente quando a gente fala de alimentos e bebida, a gente tem que dar aquela vontade de: "Nossa, quero provar, isso deve ser muito bom", né. Então, isso você precisa conseguir gerar esse desejo do consumidor. Não dá para só: "Ah, eu tenho meu produto, quando ele provar, ele vai ver", né. Não, vocês precisam trabalhar esse convencimento, tá. Então essa é a primeira barreira. A segunda etapa do desafio a ser trabalhado é a repetição, né. Então, quando uma vez que a gente consegue que esse consumidor, experimente, não é dado que: "Ah, então uma vez que ele experimentou, ele vai repetir, porque meu produto é bom". Adoraria que fosse assim, né, gente. Lógico que o produto bom já faz muito, né, então já contribui muito, porque um produto ruim acabou, né, você experimentou, produto ruim, teve uma experiência ruim, pronto, acabou. Nunca mais vai querer o falar ou ouvir falar da sua marca, ou pior, né, vai falar mal da sua marca, do seu produto para outras pessoas. Então, produto bom é padrão, é o mínimo que você precisa entregar. Então, mas o produto bom não garante necessariamente repetição. Por quê? Eu acho que existe um componente que a gente precisa levar em consideração, que é a rotina, né. O consumidor, ele já tem uma rotina, ele já compra os seus produtos preferidos, ele já consome, vamos pensar, num momento de snack, alguns produtos que ele está acostumado. E quando ele prova o seu produto, ele gosta e fala: "Nossa, adorei". Mas aí ele volta para o dia a dia, ele esquece do seu produto e vai comprar o que ele comprava antes. Então, o desafio do empreendedor é falar: bom, eu preciso estar presente na vida desse consumidor para que ele lembre que eu existo, até eu conseguir colocar ele na rotina do dia a dia. E é por isso que é tão famoso os remarketings, e-mail marketing, né? Quando você fica lembrando: olha, estou aqui, lembra do meu produto que você gostou? Compra de novo, né? Aquela promoçãozinha de vez em quando que você faz para movimentar. Enfim, então, esse a repetição, não assuma que é automático, não é. O consumidor, ele tem o seu padrão de consumo e rotina, que você, como novo produto, precisa conseguir entrar nesse dia a dia, tá. E uma outra questão que eu levo muito em consideração também é posicionamento de preço. Tem muita gente que fala assim: "Ah, Leila, o meu produto, ele é tão bem feito, com tantos ingredientes tão bem selecionados, com maior qualidade, que meu produto é mesmo super premium. Ele é mais caro mesmo". Tudo bem, gente. Eu acho que contanto que você possa justificar o valor, né, e o consumidor esteja disposto a pagar o preço que você está cobrando, justo. Mas uma coisa para levar em consideração é, quanto mais premium você for, mais dificuldade talvez você tenha de entrar no dia a dia desse consumidor. Então, por exemplo, se eu tenho um snack saudável, super gostoso, melhor produto do mundo, tá? Mas ele custa R$ 25, sendo que a média é, sei lá, 15. Esse consumidor, por mais que tenha gostado do seu produto, talvez escolha consumir o seu produto só de vez em quando, numa ocasião especial. Falando: "Não, eu vou consumir aquilo quando, sei lá, tiver num momento que eu mereço aquilo, né. Numa comemoração eu vou me dar aquilo de presente", porque custa R$ 25 um snack, né. Então, quanto maior for o seu preço, maior vai ser a sua dificuldade de entrar nessa rotina do consumidor. E é por isso que eu acho que preço tem que ser muito bem pensado, porque é mais do que só cobrir os custos do seu produto, mas é posicionamento, é como as pessoas vão enxergar o seu produto, como as pessoas vão inseri-lo na rotina ou não do dia a dia, né. A gente teve um case que, eu estava lendo esses dias, do pessoal da Livap, né, que faz alimentação saudável congelada. Por muito tempo eles tinham um preço tão premium, que as pessoas colocavam na geladeira apenas para emergências, né. Então compravam Livap, gostavam da proposta da empresa, gostavam dos produtos, mas compravam para emergência. Coloco lá no freezer e quando eu precisar realmente, eu como Livap, porque era um produto caro. E à medida que eles cresceram, eles foram reposicionando seus preços e o preço ficou um pouco mais acessível. Então hoje as pessoas compram Livap para o dia a dia, para a rotina. Então eles conseguiram sair do emergência para o dia a dia por uma questão de ajuste de preços. Então, considere isso na proposta, porque você precisa gerar experimentação, né? E precisa gerar essa repetição com frequência. Produtos que conseguem entrar no dia a dia do consumidor e você consegue gerar uma frequência de compra ali ao longo do ano, faz total diferença para a construção do seu volume
no final da história, porque daí sim você consegue escalar, porque você está sempre construindo uma base de repetidores, e aí você vai, à medida que você vai convertendo novos experimentadores, eles viram repetidores, e esse é o mecanismo de tração, de escala que a gente vê em alimentos e bebidas que tem uma proposta muito bem redondinha, tá? Bom, então não adianta, infelizmente, ter um ótimo produto. É preciso comunicar e é preciso relembrar o seu consumidor para estar dentro da rotina do seu consumidor, tá? Isso tudo, gente, requer um conhecimento, de novo, de mercado, de consumidor, de categoria, e a gente fala e respira isso aqui dentro da Local. Então, se você tem um ótimo produto e acha que ele tem potencial para crescer muito mais, e que se você tivesse o discurso de vendas ali, entendimento mais profundo sobre o caminho, né, quais os diferenciais você pode apontar para o seu, eh, declarar para o seu consumidor, e acha que pode acelerar esse processo se tiver a ajuda da Locale, que são os especialistas no assunto, entre em contato com a gente, porque a gente faz muito desse trabalho para as marcas, porque exige sim uma visão mais crítica do mercado para conseguir trazer o discurso de vendas perfeito ali para o consumidor, tá? E se você gosta dos nossos conteúdos, quer continuar aprendendo com a gente, se inscreva no nosso canal para acompanhar todas as atualizações e novas aulas que a gente está postando semanalmente. E é isso. Te vejo na próxima semana. Obrigada. Até mais.